Fanilda, fica à vontade, você dispensa apresentações. Seu microfone está desligado, viu, Fanilda? Agora está ligado. Agora ligou. Está ligado. Então, Fanilda, fala mais pausado, viu? Tá bom. Então, boa noite a todos. A mensagem aqui é dizer o porquê que é importante a gente ter uma cartografia pélvica. E eu já começo, como eu mostrei também, por que é importante a gente ter outras cartografias e não só a pélvica. Repetindo aquilo que todo mundo sabe, uma imagem vale mais que 1000 palavras. Isso traduz o ET e esse traduz a grande série do Game of Thrones. Eu vou mostrar para vocês essa paciente de 42 anos, que tem estas varizes aqui, calibrosa na face anterior de coxa e é totalmente assintomático. Quando a gente fala em mapeamento venoso, vem a pergunta, o que a gente precisa informar? A fonte de refluxo, fundamental, o status das safenas, tanto a magna quanto a parva, as tributárias epifaciais, as tributárias da crossa, da junção safeno-femoral, as perfurantes e o sistema venoso profundo. São situações e informações indispensáveis no mapeamento venoso, seja qual ele for. Eu vou começar de baixo para cima, sistema venoso profundo. Então, nesta paciente que eu mostrei para vocês, o sistema venoso profundo era normal. Em relação às perfurantes, também. Essa paciente tinha perfurantes de drenagem, ou seja, perfurantes competentes, mas não tinha nenhuma perfurante que era insuficiente. Então, o sistema de perfurantes dela também era normal. Em relação às tributárias da crossa, que na grande maioria das vezes funciona como uma verdadeira armadilha, porque nós temos inúmeras variações, nesta paciente também era normal. Nós tínhamos a junção safeno-femoral com as suas tributárias aqui, normalmente vistas durante o mapeamento venoso. Em relação às tributárias epifaciais, a gente vai ter que estar muito atento, porque hoje a gente sabe que a definição de tributária é toda aquela veia que está fora do compartimento venoso, e safena magna ou parva é aquela que se situa dentro do compartimento safênico. Se esta tributária, que está fora do compartimento safênico, está dilatada ou é insuficiente, eu tenho que falar neste mapeamento qual o diâmetro dessa veia e qual a profundidade dessa pele. É isso? Em relação ao sistema de safenas desta paciente também, tinha um achado interessante. Ela tinha refluxo na safena e tinha uma parte da safena que estava dentro do compartimento, mas era dilatada e insuficiente. Então, parte dessa safena era normal. Mas a fonte de refluxo, que é a informação mais importante, vem aqui. A fonte de refluxo nessa paciente, eu fiz questão de fazer uma interação com as redes sociais, e olha que interessante. 91% de quem respondeu, e foram 303 pessoas que responderam, e o meu perfil é praticamente de vasculares, responderam que isso era safena acessória anterior de coxa. E parece mesmo. No exame clínico parece a safena anterior de coxa, só que não. Esta tributária aqui, ela se comunicava com um ponto de fuga pélvico, ponto esse que é o ponto inguinal, um ponto de fuga que comunica o território pélvico com os membros inferiores. Quando eu faço análise espectral, eu encontro, então, o refluxo significativo vindo do território pélvico e comunicando com a safena magna em determinada parte e se distribuindo por essas tributárias de grosso calibre. Como que eu daria este diagnóstico, né, este relatório médico? Nem vou ler, de tão grande que é. Eu descreveria como está o sistema venoso profundo, eu descreveria como está as perfurantes, eu descreveria que tem refluxo na safena magna iniciando em tal lugar,
drenando para tal lugar, eu daria todos os calibres da safena e blá, 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 blá. A pergunta é, o médico que está recebendo esse laudo, ele quer esse tratado ou ele prefere isso aqui, ó? Com essa cartografia, eu não preciso nem falar. Praticamente, a imagem visual é melhor do que uma imagem descritiva, né? A memória que a gente vai fixar já é provado que é muito melhor uma memória visual do que descritiva. Então, a minha mensagem é essa mensagem básica. Eu trabalho com imagem, eu trabalho com memória visual e eu prefiro muito mais demonstrar tudo numa cartografia do que num texto gigantesco que vai me tomar tempo de leitura e, pior, tempo de interpretação. Por isso, eu sempre defendo a cartografia. Então, é essa mensagem, eu coloco aqui o QR Code da cartografia, coloco também do meu site e aproveito para divulgar os nossos cursos aí na plataforma. Fico à disposição para a gente discutir.